Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer uma professora que tem uma trajetória incrível na área social. É a professora Fernanda Salgado. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de psicologia da FMU e eu estou entrevistando os professores porque nós somos muito curiosos para saber quem são os nossos mestres. E eu estou aqui hoje agradecendo a presença da professora Fernanda. Muito obrigada, professora, por estar participando. Imagina, eu que agradeço o convite. Estava até falando aqui, né, que eu gosto muito de participar das ações que vocês organizam enquanto alunos, né, e eu acho que é um barato e é super bacana poder contribuir com isso. Legal, então eu vou começar perguntando quem é a Fernanda? Bom, a Fernanda é uma pergunta profunda, né? Talvez você tenha que falar com a minha analista para isso. As minhas, né? Que são aí, acho que quase 20 anos de análise, né? Não, 20 anos de análise. Eu comecei em 2001 a análise. Quando eu comecei a formação em psicologia, eu já comecei no segundo semestre, eu já tinha começado o processo psicoterapêutico, né? Bom, a Fernanda, ela é formada em psicologia, ela foi sempre uma pessoa que buscava estar com pessoas e gostava sempre de ouvir uma história, né? Seja lá qual for essa história. E uma coisa que eu sempre, quando eu vou responder essa pergunta aos alunos, né, uma aula introdutória, de apresentação, eu gosto sempre de dar alguns pontos, né, quando eu respondo essa pergunta. Até porque ela é temática das minhas aulas quando eu falo de identidade, né? Quem é a Fernanda? Quem sou eu? Quem é você? Então, eu sempre falo assim, gente, primeiro de tudo, a professora de vocês é surda de um ouvido, né? Eu tenho uma surdez unilateral. Então, se alguém vier falar comigo, né, presencialmente, né, não nesse contexto de pandemia, mas presencialmente vir falar comigo e porventura eu não responder, provavelmente é porque eu não escutei, né? Mas, coincidentemente, e aí alguns teóricos, né, da nossa querida psicologia podem explicar, por mais que eu tenha essa questão, né, técnica aí de não escutar de um ouvido, eu sempre gostei de escutar. E eu sempre gostei muito de escutar histórias de pessoas, né? Seja lá qual for o repertório dessa história. E aí eu começo sempre respondendo isso. Olha, eu gosto muito da minha profissão e eu acho que uma das coisas que eu acho mais importante na profissão do psicólogo é gostar de escutar, né? E eu falo que a Fernanda gosta muito de escutar, por mais que ela não tenha um ouvido, né? Recentemente eu até comprei um aparelho auditivo, comecei a usar e tal, e facilitou muito minha vida, né? Principalmente essas situações assim do cotidiano de alguém me chamar e eu ficar assim, hã? Da onde vem? Né? Então, eu acho que fui desenvolvendo a minha trajetória, né? Muito por conta disso, por saber escutar, né? Por saber e querer saber cada vez mais desenvolver essa habilidade de escutar, né? E aí, durante a minha formação, eu fui percebendo que a minha escuta, ela não era só, né, limitada a uma questão de ouvido, era estar disposto a escutar, a ver, a sentir, envolvendo aí todos os nossos sentidos, que inicialmente a gente aprende isso enquanto uma cognição, né, algo muito voltado à parte biológica, mas aí a gente vai vendo a importância da relação com aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê. E eu fui percebendo que, na minha formação, eu gostava muito das disciplinas que não necessariamente me convocavam a essa relação, né? Então, eu gosto muito de me relacionar com pessoas, não é só ficar escutando uma pedra que fica escutando lá, né? Eu gostava de interagir com aquilo que eu escutava, né? E que aí exige uma delicadeza, né? E, por que não, também uma técnica muito sutil, muito delicada mesmo, né? Muito complexa. E aí eu fui percebendo que eu gostava
de uma das características foi que eu gostava muito de me relacionar com várias pessoas, com grupos, né? Que eu gostava de entender os contextos onde esses grupos existiam e perpetuavam na sua existência. E aí eu fui sendo direcionada, né, aos poucos, muito por esse gosto, para a psicologia social, porque eu não me sentia confortável no mesmo cenário da clínica, do consultório, né, que muitas vezes de maneira tradicional nos passam como é esse formato e de maneira também tradicional, como se ele fosse padronizado, né, de que tem que ter lá o divã, a poltrona, o espaço adequado. E eu comecei a perceber que a escuta, ela não se limita a esse cenário pré-determinado, né, pré-formulado. Na sua terapia pessoal, você faz psicanálise? Então, eu já passei por algumas abordagens. Fiz muito tempo de psicodrama, né? Fiz aí 8, 9 anos de psicodrama. Passei rapidamente pela psicanálise lacaniana e falei, ai, não, né? Principalmente por um período que eu comecei a fazer formação, né? De Lacan, no fórum. E aí eu fiz um tempo, fiz um ano mais ou menos, e aí parei. Aí passei um tempo sem terapia e retomei com a minha antiga psicoterapeuta psicodramatista. Terminei com ela. Fui para uma terapia junguiana. Não me identifiquei, mas eu acho que também era muito por conta do contexto pessoal que eu vivia na época, de problemas familiares e tal. E aí hoje eu faço análise lacaniana. Eu digo assim que a minha psicanalista ela não é lacaniana fiel, assim, ela é uma psicanalista freudiana que está transitando, assim, né? Que ela tá com um pezinho ali, né? Mas ela volta para Freud. Eu já faço psicanálise freudiana, né? Mas ela, em vários momentos, ela, né, entra, mergulha no Lacan e volta, assim. E hoje eu estou com ela já faz 3 anos de análise. Perdi o medo do divã, que eu tinha, né? Eu tinha assim, muitas reticências assim, sobre não olhar para a pessoa que eu estava, enfim, né, me relacionando ali em processo psicoterápico. Porque você é do social, né? Você está falando dos grupos, né? E dá para entender o porquê dessa resistência. Sim, eu olhava e falava, meu Deus, não, eu não estou olhando com o que eu estou falando, preciso olhar, preciso tocar, preciso, né? Mas é interessante porque no decorrer da minha formação eu já entrei de cara na psicologia social nos estágios. Então, eu fui trabalhar no meu primeiro estágio com violência doméstica, quando estavam surgindo os centros de referência da mulher, ainda não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha uma política pública específica de tratativas à questão da violência doméstica, eram ainda englobadas na questão da segurança pública. Então, era um contexto muito inovador, né? Isso foi em 2004, muito inovador, né? E que ainda tinha muitas resistências a serem quebradas ao longo da sua execução. E esse estágio ele era vinculado à Secretaria da Assistência Social, né? E que eu fui descobrindo que a psicologia tinha muito que fazer com a psicologia, muito o que fazer dentro das políticas públicas, né? Na minha época, durante a minha formação, a gente não teve muito bem a importância, né? Não se deu tanta ênfase no currículo, pelo menos onde eu me formei, na questão da atuação dos psicólogos nas instituições. Tinha lá as disciplinas de saúde, de comunitária, mas era 1 semestre, 2 semestres. A gente tinha uma ênfase teórica muito grande em relação à psicologia social. Eu tive lá quase 1 ano e meio, 2 anos de formação, com ênfase muito específica, com professores maravilhosos, né? Mas eu tenho uma passagem na minha formação que é muito peculiar, né?
eu tinha um grande dilema, que eu acho que eu falei até para o pessoal da Atlética, que é um grande dilema do aluno da psicologia, né? Ele fala, nossa, ele olha para a psicologia social, ou ele se apaixona, ou ele fala, ai, gente, que coisa chata, eu prefiro 1000 vezes ficar na minha clínica, não vou fazer isso não. Mas a psicologia social, ela, né, tem algumas representações sociais que ficam pairando na nossa formação, que é aquela coisa, se você fizer psicologia social, você vai trabalhar com pobre. Se você fizer psicologia social, você vai ser, sei lá, né, político. Se você vai ser psicólogo social, você vai ser pobre, você não vai ter dinheiro. Aí eu já falo assim, quando vem com esse discurso, eu falo, olha, gente, não sei se vocês entendem muito bem do mercado em relação à inserção do psicólogo, mas não dá para capitalizar assim dentro desse olhar. Aí você tem que ser banqueiro, filho de alguém, enfim, né? Vamos entender o contexto que a gente vive. Agora, entrar na psicologia para ter o capital, aí, né, tá meio incongruente, entendeu? Já começa por aí. Mas muitas barreiras, muitas representações que são estruturadas socialmente, elas vão sendo desconstruídas ao longo da nossa formação. Né? E quem tem essa oportunidade, óbvio, né? E eu sempre convoco os meus alunos a essa reflexão do que é a psicologia, por que a psicologia ela tem essa... Por que a gente entra e fala, nossa, quem vai trabalhar com psicólogo, com psicologia social, vai trabalhar com pobre. Quem vai trabalhar com psicologia clínica vai trabalhar só na salinha dele e não vai poder escolher seus pacientes. Por que tem esse senso comum, né, que paira nas nossas tentativas de respostas diante da realidade como repertório para poder responder essas questões, né? E aí eu fui sendo encorajada, digo, né, pela própria realidade, mas por conhecer outras pessoas, por ir discutindo, ir conversando, a entrar nesse meio. Ainda com muitas ressalvas, né? Eu entrava, mas eu falava assim, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar a minha televisão em 10 vezes? E agora? Né? Eu não vou ter renda, eu vou mendigar na rua, sei lá. Né? Várias ideias passavam pela nossa cabeça. Não tem como... Aquelas crenças estavam ali, né? Estavam ali pairando, né? Na tentativa de responder aquela demanda. E aí, nesse meio de período, eu acabei pegando uma DP em psicologia hospitalar, né? E foi, sabe aquele ano ruim na sua vida? Então, foi 2004. Tive outros anos ruins, mas 2004 foi um ano ruim. Enfim, acabei pegando DP. E eu não peguei uma DP qualquer, eu peguei uma DP num semestre que não se pega DP. Né? Dizem por aí que não se pega, porque, óbvio, eu estava no 8º semestre e eu não pude passar para os semestres seguintes, que era o semestre de atendimento, né? De estágio. E aí eu parei um semestre. Tive que parar um semestre, não me formei com a minha turma, e fiz a disciplina novamente. Quando eu fiz a disciplina novamente, eu fiz com a professora Maria Lívia Torinho, que é responsável no Instituto Central, lá no Hospital das Clínicas, e é uma mega psicóloga hospitalar, assim, ferrenha, ela é maravilhosa. Ela me fez gostar da psicologia hospitalar e me fez gostar da psicanálise. Ainda que eu estivesse fazendo psicodrama, muito bem, né, trabalhando com um vínculo muito bacana com a minha psicoterapeuta, assim, nossa, isso é interessante, né? E aí eu gostei tanto da psicologia hospitalar, que eu falei, gente, olha que legal, é trabalhar numa instituição com um cenário que transgride esse formato tradicional da clínica, mas é clínica, né? Olha que legal. E eu vou ter salário. Vou ter salário, né? Nessa ilusão, né? Porque, na verdade, quando o aluno fala isso, eu falo assim, eu conto ou você conta? Quem vai contar a verdade, né? E aí, mas assim, eu gostei tanto que eu fui fazer formação
Eu me formei depois e foi maravilhoso, porque aí depois eu conheci outras pessoas durante o meu estágio, conheci uma amigona minha que faz parte aí da minha trajetória profissional, que até hoje, né, nos dilemas da psicologia, nesse período também eu a conheci. Fui, mas eu fiquei tão mexida com o que eu peguei DP, fiz de novo, não me formei com todo mundo, enfim, que eu cheguei e resolvi prestar o programa de aprimoramento em psicologia hospitalar da USP, no Hospital das Clínicas. E aí eu falei, pronto, né? Agora a minha vida está resolvida, né? Naquela ilusão, né? Eu falei, não, minha vida está resolvida, eu vou lá prestar o programa de aprimoramento. Ai, não, a psicologia social é linda, é maravilhosa, mas olha só, né? Tem um caminho que dá para ser meio termo aí, né? Aí, só que assim, eu não estava contente só em se prestar psicologia hospitalar. E é lógico que aí os nossos amigos psicanalistas vão falar o inconsciente, ele é maravilhoso nesse sentido, porque ele fala, você vai pegar esse e você está deixando para trás a psicologia social? A sua escolha não vai ser tão simples assim. E aí eu fiz, na hora que você vai escolher o programa de aprimoramento, você tem que escolher os departamentos. Aí tem lá cardiologia, o câncer, daí eu brinco quando eu falo, dou algumas formações de psicologia escolar, eu falo, olha só, né, o departamento de vocês é o quê? Doença, vamos pensar sobre isso. Enfim, né? Mas voltando, aí tem lá, e você vê que tem alguns departamentos que eles têm mais, eles têm uma certa ostentação, assim, uma visibilidade maior. E aí tinha lá o departamento de moléstias infecto-parasitárias e um departamento específico para a infecção do HIV/AIDS. E eu falei, olha que legal, eu posso ser psicóloga clínica hospitalar em AIDS, trabalhando no ambulatório, e a AIDS tem toda uma questão social envolvida, que desconstrói as padronizações do comportamento sexual, da sexualidade, da afirmação da sexualidade como um todo. Repercute historicamente na sociedade Os em relação tabus. se relacionam da mesma forma, por isso a comparação que tem sido feita tanto em relação a que temos vivido hoje e à época dos anos 80, que teve toda a crise, né, da AIDS, de fato. E aí eu falei, é essa. Por que não? Né? E aquilo me chamava atenção, eu falava, nossa, deve ser incrível, deve ter aspectos super, né, maravilhosos para se estudar aí e tal. E aí eu prestei, e não passei, tinha uma vaga, eu passei em segundo lugar, quem passou em primeiro lugar foi um coleguinhaço meu, assim, maravilhoso, que falou para mim assim, vai ser psicóloga social, tá tudo bem. Ele passou em primeiro, e aí 15 dias depois rodou a lista, falaram, a coordenadora lá do programa falou, quero mais uma vaga, e aí eu entrei. Aí foi engraçadíssimo, minha mãe chorou, achando que eu tinha passado no concurso. Só um processo seletivo para fazer especialização. Bom que a gente não vai pagar. Porque eu até recomendo para as pessoas que querem fazer, porque você recebe uma bolsa, né? É uma bolsa bem baixa, assim, se você tem que pagar contas, aluguel, é de se pensar, porque realmente você não vai ter tempo hábil para isso, porque você vai ficar 40 horas semanais no hospital atuando. Mas se você tem essa disponibilidade, eu acho que vale super a pena. Porque você recebe uma bolsa, hoje deve girar em torno de R$ 1.200, mais ou menos. Na minha época era bem menos, acho que era R$ 470. E aí você atua 40 horas semanais durante um ano, e aí você tem que escrever uma monografia e apresentá-la, né? E nessas 40 horas, você tem que fazer tanto a parte acadêmica, que é a produção da monografia, você faz disciplinas, quanto atuar profissionalmente. Então, você Você atende faz disciplinas no hospital. no hospital. Olha que Então, legal. no hospital, na época, como eu fiz no Hospital das Clínicas, eu fazia as disciplinas na Faculdade de Medicina e na saúde pública também. Então, a gente fazia aula de medicina preventiva, fazia aula sobre políticas públicas de saúde, SUS, abriu minha mente, assim, foi super importante. E aí, conheci pessoas maravilhosas também nesse período. Aí, eu fui, como eu estava falando, você pode tanto nessas 40 horas, você faz a parte acadêmica e faz a parte profissional.
Então, você atende, você dá encaminhamento, faz acompanhamento, enfim. E nessa parte, tinha tanto a parte de acompanhamento institucional, quanto o clássico ambulatorial de um atendimento clínico. Então, eu tinha lá uma lista de pessoas que buscavam atendimento clínico, eu tinha que fazer esses atendimentos, e tinha a parte institucional, de pensar em atividades de imunização no hospital, acompanhar serviços, né, dentro do ambulatório que aconteciam, e promover projetos, enfim. E aí, nessas duas atividades, era engraçadíssimo. Meu colega, ele era, assim, porreta na parte clínica, ele fazia atendimentos maravilhosos, passava em supervisão com as nossas chefes, né, as nossas supervisoras, ele era super elogiado, e eu lá, assim, né, olhando e falando, ai, que droga, eu não consigo fazer isso direito, não vejo muito sentido ficar nessa sala. E aí, na parte que elas iam avaliar a atividade institucional, eu surfava, assim, ia super bem, fazia projetos incríveis, fazia observação na farmácia, propunha projetos de atividade na recepção da farmácia, na recepção do hospital, no ambulatório em si. E aí, ele, penava. Aí, um belo dia, eu falei, e isso, nessa época, eu fazia formação no fórum do Campo Lacaniano. E ele já tinha quase terminado a formação. E aí ele lia Lacan, assim, tipo, ouvindo, sei lá, samba, sabe? Eu olhava assim e falava, gente, como ele faz isso? Meu Deus. E aí, até um dia, no final do estágio, né, do aprimoramento, ele falou assim, já tinha largado, né, o fórum, porque não fazia mais sentido, já estava muito mais envolvida com as questões da psicologia social, até porque a temática da minha monografia foi sobre isso, né. E aí ele falou assim, Fernanda, tá tudo bem você ser psicóloga social, você é muito boa nisso que você faz. Vai, a gente precisa muito de gente como você. Para que você quer ser clínica? E eu assim, né? Ele tem razão, sabe? E aí eu entrei nesse mundo. Aí eu fui atuar como tanto educadora, como depois que eu defendi a monografia, né? Eu consegui um trabalho como supervisora nos programas de acompanhamento a pessoas em situação de rua em São Paulo, no centro, em todos os perímetros que você pode imaginar, de Cracolândia, Paulista, Praça da Sé, Bom Retiro, Barra Funda, enfim, né? todo o centro expandido de São Paulo. Fui supervisora, fui educadora também. Educadora em que sentido você fala? Em que contexto? Porque tem equipes que atuam com essas pessoas em situação de rua social. Eu fui tanto a orientadora socioeducativa, que vai lá, faz abordagem, vai no front mesmo, tete a tete, quanto chegou um período nos programas de políticas em assistência que eles colocaram como pré-requisito que o orientador ele tinha que ter formação superior. E aí eu entrei, e aí deu um up no salário. E aí depois eu fui ser supervisora, então eu orientava os orientadores, entendeu? Então, aí eu era uma contratação técnica, eu era psicóloga mesmo, né? Mas eu era a supervisora que ia junto com os educadores, que conversava, perdão, conversava com eles, ia fazer abordagem junto, então, assim, eu falo que esse período de supervisora e orientadora é meio confuso, até porque eu não deixava de ir para o front por conta da supervisão e ser supervisora, mas, óbvio, eu tinha outras responsabilidades que eram mais políticas, né? De encaminhamento, de documentação para a prefeitura, de escrita de relatório, enfim, questões mais burocráticas. E você se dá bem com essa questão burocrática ou você faz porque tem que fazer? Eu sou uma pessoa muito metódica, então eu não gosto, mas como eu tenho essa habilidade de técnica, de fazer rápido, né? Eu falo assim, faz rápido, pronto, próximo. Eu não fico sofrendo olhando aquela planilha, ou olhando aquele relatório que ele tem o formato certo para escrever, sabe? Eu faço rápido e pronto, próximo. Cadê a pessoa na minha frente? Então, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, porque assim, eu falo, esse período de pandemia, dar aula, né? Eu falei, gente, para mim, tudo bem, assim, é isso, tem que ligar computador, tem que organizar
as ementas e as temáticas por aula, eu faço isso numa boa, assim. Então, só que eu tenho plena certeza que eu tenho plena consciência de que isso é uma parte burocrática do trabalho e que vai haver, tanto na psicologia social, quanto na psicologia clínica, quanto em qualquer contexto, mas que, assim, isso não pode, né, e que isso não pode virar o foco do seu trabalho, porque senão você perde, você diminui a sua escuta, né? Você acaba, querendo ou não, a sua escuta acaba ficando limitada, você acaba não conseguindo, de fato, fazer o que a psicologia está lá para fazer, que é escutar o outro e dar os encaminhamentos e direcionamentos conforme os elementos que tem nessa escuta, que vem dessa escuta, né? Então, a questão tem essas questões burocráticas e você precisa é uma organização muito peculiar, assim, da minha história. Eu vou direcionando, eu vou falar próximo, entendeu? Falar, tá bom, veio o quilo. Só que chega uma hora que, dependendo da instituição, isso te esgota, né? Eu vou chegar nessa parte quando eu fui trabalhar numa instituição maior, que, sim, chegou uma hora que a minha escuta começou a ser contaminada por essa questão burocrática, porque chegou uma hora que eu estava tão estafada de tanta questão burocrática, de tanto documento que vai, que volta, que eu falei, gente, eu não consigo. Entrava pessoas na minha sala e eu olhava debaixo de um monte de papel, assim, sabe? De trás, você tá aí? Tem alguém aí? Exatamente, né? Mas, enfim, eu trabalhei muito tempo na assistência, fui com atendimento a pessoas em situação de rua, e foi o que me motivou a escrever o meu mestrado, que é sobre pessoas em situação de rua, o sofrimento ético-político das pessoas em situação de rua que são LGBTs. Porque eu comecei a ser referência. Eu levava, por exemplo, as travestis para o albergue, caminhava, né? Eu fazia toda a conversa, o vínculo, e aí conseguia dar um encaminhamento para acompanhar. Chegava no albergue, o albergue não aceitava. Aí você falou, Por causa dessa questão? por ser uma pessoa, pela questão da identidade de gênero. Aí eu falava, mas peraí, eu tô aqui me matando para conversar com essa pessoa, dando escuta, né? Jogando mó, né? Brincando aqui, jogando meu chaveco, não, mas fazendo meu trabalho enquanto psicóloga, de convencimento. E aí eu chego, né, numa instituição e ela não deixa essa pessoa entrar, acaba com o meu trabalho, acabava com o trabalho. E aí eu comecei a ver que eu tinha mais facilidade de estabelecer vínculo com essas pessoas e falei, puxa, eu não estou conseguindo dar andamento ao meu trabalho por uma questão política, né? Por uma questão social, por uma política que, determinada socialmente, interfere, inviabiliza e exclui pessoas. Eu falei, né? E foi a temática do meu mestrado. Aí e coincidentemente nesse período, eu fui também trabalhar num programa da assistência social, que é o Centro de Referência à Diversidade. E aí eu era contratada como psicóloga e é um serviço específico de acolhimento a pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade. O que acontecia não era necessariamente só pessoas em situação de rua, né, mas um guarda-chuva maior de questões de vulnerabilidade, seja pela questão do trabalho, de estar exposto a situações de violência pelo fato de ser profissional do sexo, seja por uma questão de pauperização, né, uma questão de classe, de acesso a trabalho mesmo, seja pela questão de saúde, no que diz respeito à infecção pelo HIV. Então, assim, tinha uma amplitude maior de situações de vulnerabilidade, mas que foram super importantes, principalmente porque eu estava estudando isso, né? Quando foi isso, Fernanda? Foi em 2000 eu comecei o mestrado em 2009, foi de 2009 até 2011 eu trabalhei no centro de referência. Aí eu saí do mestrado, saí também do centro de referência e falei, chega, porque todos esses programas de políticas públicas, eles têm um esquema de existência que é uma parceria público-privada. Então, são instituições filantrópicas, organizações do terceiro setor, que participam de licitações da prefeitura, do estado, enfim, para cuidar desse serviço, né? Que é um serviço fornecido pelo governo, mas mantido pelo governo, mas ele é organizado, digamos assim, por essas instituições.
E, querendo ou não, as licitações elas têm datas de vencimento. Então, você sempre tem um momento que você não sabe o que vai acontecer, se eles vão continuar, se vai vir outra instituição e vai te recontratar. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu quero conseguir pagar uma televisão em 10 vezes. Eu quero TVR, quero TVA, quero TLR, quero ganhar um dinheirinho no final do ano. 14º, sabe essas coisas? Uhum. Gente, né? E assim, não, realmente, aquela crise, né, que tinha lá na formação de você não vai ganhar dinheiro, começa a gritar para vocês, falam assim, ai meu Deus, e agora? E aí, eu achando que a psicologia social, fala, pronto, agora eu já vi isso, agora eu vou fazer outra coisa da minha vida, outra área da psicologia. E aí eu prestei um processo seletivo para trabalhar no Senai, com um cargo que era ou de psicólogo ou de assistente social, que eles nomeavam de analista de qualidade de vida. Compunha na equipe pedagógica, a gente fazia atendimento aos alunos e acompanhamento, consultoria às empresas que contratavam os alunos para programas de aprendizagem, enfim, estágio, essas coisas, né? Direcionados à indústria. Então, eu fui para um mundo completamente diferente do que eu estava antes, né? Eu estava lá atuando em frente com políticas públicas e achando que agora eu estava trabalhando numa corporação. Enfim, né, eram outros tempos. E realmente né, mudar. Porque psicologia social era uma coisa do passado. Mas, contudo, todavia, se você pega a história do Senai, se você pega a história, né, da questão das políticas de acesso ao trabalho, você começa a entender que você não vai fugir tão fácil assim da psicologia social. Porque, necessariamente, eu trabalhava com a inserção de jovens no mercado de trabalho, de jovens que muitas vezes utilizavam esse valor, né, esse dinheiro conseguido nos programas de aprendizagem para sustentar uma família com 6 pessoas, que estavam em situação de vulnerabilidade também, que contavam com programas específicos do governo, inclusive para manter, né, se manter no programa, no Senai, enfim, né, na escola e tal. E, além disso, eu não fui trabalhar em qualquer segmento da indústria. Eu fui trabalhar nesse segmento da indústria do vestuário. Então, eu fui trabalhar com mulheres, né? No segmento da indústria que sempre acolheu as mulheres. Um segmento da indústria que, curiosamente, sempre acolheu os LGBTs. Né? E que, entre todos os segmentos, sofria uma certa discriminação, até porque foi um dos primeiros segmentos da indústria que começaram a entrar dentro do esquema de processos de produção, de esteira de produção, né, de esteira de produção não, mas de processos de produção da primeira revolução industrial. Então, as primeiras indústrias foram as indústrias têxteis, né? E aí você vai ver a questão de luta de classes, do trabalhador que vai lá e fala assim, eu não vou mais trabalhar 20 horas por dia, não vou mais trazer meu filho para trabalhar 20 horas por dia. Então, se você pegar na história, você fala assim, então, será que dá para me desvencilhar assim, tão magicamente da psicologia social? Não dá, né? Então, eu era aquela pessoa que, além de fazer todo o acolhimento, conversar com o professor, olha, sei lá, tem uma aluna que é trans e quer ser chamada de Maria, né? E aí eu tinha que explicar por que, professor, por que você tem que chamar essa aluna de Maria? Eram ótimos embates. Aí tinha também um aluno que, enfim, né, foi ficar namorando com outro aluno e se deram um beijo no banheiro. E o Sinai é conhecido por ser uma instituição super tradicional, de uniforme. O aluno pode usar boné na sala de aula, tem que usar avental. Então, assim, eram questões ali que eu tinha que ter muita malemolência para ir discutindo, acolhendo as demandas dos alunos e, ao mesmo tempo, convocando a uma transformação da própria instituição. E que foi acontecendo, né? Foi acontecendo e eu ia me beneficiando muito por conta da característica desse segmento da indústria, né? Você ficou quanto tempo no Senai? Eu fiquei 6 anos no Senai, 5, 6 anos. 5, 6 Bastante. anos. Até agora, mais ou menos. 5 anos. E aí eu tava feliz, porque eu ganhava VR, VA, né? Brincadeira. Mas eu fiz, assim, ótimos amigos. Eu tive uma experiência corporativa do que é uma corporação, de trabalhar a questão de responsabilidade social, de entender
de fazer consultorias em empresas sobre questão de inclusão da pessoa com deficiência e de questão da inserção do jovem aprendiz, né? Que são questões, que são dilemas dentro das corporações, né? E, ao mesmo tempo, dialogar com os dilemas tanto do dilema social, quanto... Eu acho até meio infame falar isso, porque é óbvio que é social também o dilema da corporação, porque ela é social, ela está dentro de um sistema social, né? Quanto do dilema do jovem aprendiz, da pessoa com deficiência. Eu era responsável pelo projeto de inclusão da pessoa com deficiência no Senai, dentro da escola. Então, eu fazia tanto o acolhimento dessas pessoas na parte de processos seletivos, quanto no decorrer do período que elas estivessem lá. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, riquíssima, e até me tirou um pouco o entojo que eu tinha de corporações, assim, da psicologia organizacional, né? Da psicologia do trabalho, né? Que às vezes a gente pode pensar que é uma coisa muito fria, né? Mas, assim, eu comecei a ter outros olhos, assim, para isso. Entender que quando você faz um recrutamento, você faz psicologia social, quando você faz treinamento para algum tipo de habilidade, você também está fazendo psicologia social, você está dando produção de conhecimento para aquelas pessoas. Então, assim, eu comecei... E a parte também de entender melhor os processos de ensino-aprendizagem. Então, eu tive tanto a experiência da psicologia organizacional, quanto da psicologia escolar. Porque eu fazia o acompanhamento, fazia a visita domiciliar das famílias, que não tava, aluno que não estava indo, por que não estava indo, enfim. Foi esse momento da minha vida que as burocracias começaram a subir, assim, até... E eu falava, cadê? Né? E que, assim, era uma luta muito grande, muitas horas extras, para poder preservar a psicologia na minha vida. Tá? E chegou um momento que, enfim... Deu também. Eu brinco, na verdade, que chegou um momento que muito por uma questão de crise política no Brasil, teve um esvaziamento muito grande das escolas. Então, toda a estrutura, e eu isso tenho que elogiar muito mesmo, as estruturas das escolas, do Sistema S como um todo, elas têm, de ensino profissional, né, todas, elas têm uma equipe muito, que eu acho que tem que ser, um exemplo para qualquer instituição de ensino. Né? Então, você tem uma equipe lá com um assistente social, com um orientador pedagógico, né? Um pedagogo, com um apoio estagiário e com a coordenação pedagógica. Você tem essa equipe para atender, e assim, é pouco ainda, né? Não estamos falando de pronto, é perfeito. Não, eu tinha 1000 alunos, eu tinha muita gente. Né? Então, como é que eu fazia todo o acompanhamento disso? Mas, assim, a existência de um núcleo que faz esse acompanhamento tete a tete com o aluno é, assim, impecável, né? E começou a ter um esvaziamento dessas equipes, né? Exatamente por esse momento de crise econômica e política do país, né? E aí eu acabei saindo, né? Eu acabei sendo demitida, e foi um período muito difícil, familiar da minha vida, perdas de pessoas queridas e tal. E aí, nesse mesmo período, eu também já dava aula, né? Eu dava aula, mas não na psicologia, eu dava aula nos tecnólogos, dava aula em RH, em gestão de projetos, muito direcionados a disciplinas de comportamento organizacional, parte mais da psicologia organizacional. Mas, óbvio, eu dava uma aula, enfim, eram cursos tecnólogos, eram módulos muito enxutos, né? Não tenho lá, que nem outros professores aí, muito mais habilidades do que eu para dar aula de psicologia organizacional. Mas aí você já sabia que você gostava de ser professora também. Já, porque uma coisa que eu falei esses dias, que eu gostava muito de ser professora, porque eu já tinha percebido que a minha trajetória profissional, assim, eu nunca fui uma professora e eu nunca fui uma pessoa de trazer referências, né? Apesar de eu sempre exigir isso dos alunos. Né? Eu tenho a minha referência, mas eu falo, peraí, eu vou lá buscar. Eu não sou aquela professora que vai falar assim, no livro tal, da página tal, na linha tal,
né? Eu sempre vou ficar assim, eu já vi isso em algum lugar, né? E eu sempre fui muito crítica comigo mesma em relação a isso. Falei, putz, mas eu não posso ser professora, porque eu não sou aquela professora que fala a página tal, do livro tal, da linha tal, né? Não dá. Aí eu comecei a perceber que eu tinha um diferencial, eu tinha trajetória profissional muito intensa, e que eu gostava muito de dar as minhas aulas fazendo referência a essas relações, essas relações da minha trajetória profissional. E que muitas vezes, durante a aula, o aluno consegue compreender muito mais o conteúdo quando você traz experiência do que quando você traz só a teoria, né? Sim, sim. Eu falei, bom, eu não vou ser aquela professora que vai trazer a referência tete a tete. Tem professor que consegue fazer ambos. Eu ainda não sou, quem sabe daqui uns 10, 20 anos, né? Quem sabe? A minha mãe é professora de português, por exemplo, ela faz isso com uma eloquência, né? Que os alunos falam, nossa, ela foi a namorada de Camões, entendeu? Eu falo, gente, ela tem 50 anos de profissão, né? Dá um desconto. Mas eu converso muito com ela. Quando eu comecei a dar aula, minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim, para isso. Ela foi óbvio que é minha mãe, mas assim, ela me deu muito apoio, me deu muitas orientações, assim, de como proceder, de como se relacionar com o aluno, né? E eu falava muito dessa angústia que eu tinha para ela. Ela falou, mas Fernanda, com 30 anos eu também não sabia onde estava na página, lia dos autores que ela trabalha. Eu também não sabia. Eu falei, mas como você não sabia, mãe? As pessoas sabem, os professores sabem. Enfim. E aí ela me ajudou muito nesse período. E aí eu comecei a ter mais segurança para fazer isso. Eu falei, não, dá para fazer. Né? Eu acho que é isso. E eu também sinto essa diferença, isso que você falou, Patrícia. Você também fala, nossa, quando o professor traz essa referência da trajetória, parece que amplia mais a possibilidade de absorver esse conhecimento. Né? E aí eu saí com uma mão na frente, não saí com uma mão na frente e outra atrás, mas saí do Senai e já tinha saído antes da faculdade que eu dava aula, porque fechou o campus e tal. Dei aula lá há 3 anos, pude dar aula no serviço social, que é um curso que eu gosto muito de dar aula também, por conta da minha trajetória profissional. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei, eu vou entrar de cabeça nessa questão de docência. Já tinha terminado o mestrado, e aí eu falei, quer saber? Vou tentar. E comecei a bater na porta de cada universidade. E assim, quando a gente é docente, né, faz o mestrado e fala, agora eu vou ser professor, a gente passa por... É muito difícil você conseguir entrar numa universidade, não é tão simples assim, né, você passar por um processo seletivo, você tem que ter uma certa retórica e experiência de docência. Eu falei, bom, eu tenho um pouco de experiência de docência. Então, eu fui batendo de porta em porta mesmo, ligando para coordenador, meio na caruda mesmo. Eu estava muito tempo fora do campo da psicologia de fato, não estava nem contratada como psicóloga, né? Apesar de, enfim, desenvolver trabalho. Eles não contratam para uma questão de sindicato, de conselho, eles mudam o nome do cargo. Né? Isso é muito comum nas corporações. Mas eu bati na porta da FMU e a coordenadora falou assim, preciso de alguém para amanhã para dar aula, você pode vir? Falei, posso, o que você vai dar aula? Vou dar aula de processos grupais e psicanálise. Sociedade de comportamentos grupais. Né, de processos grupais e psicanálise. Eu falei, psicanálise? Nossa, mas eu vi aqui que você tem formação no fórum. Eu falei, mas isso faz muito tempo. Aí eu falei, bom, lógico, dou aula de psicanálise, né? Vamos lá, né? A gente vai dar um jeito. E foi muito bom, porque eu estava começando o meu processo analítico, né? Na época eu passei uns bons períodos difíceis, pessoais, assim, financeiros também. E aí eu levava para análise minha aula de psicanálise, né? Então foi muito rico, muito rico. Quando que você entrou na FMU, Fernanda? Eu entrei em 2017. Entrei no começo de... Na verdade, em abril de 2017. E aí, enfim, consegui tocar, né? Foram momentos revival assim, da psicanálise. Processos grupais era algo que eu dominava bem já. E aí a coordenadora na época chegou assim, nossa, Fernanda, você está ajudando muito a gente, que bom. Mas assim, o que
você gosta mesmo, né? Enfim, tem um período de saída de professores, tiveram que contratar professor no meio do ano letivo, no meio do período letivo, né? Eu falei, eu gosto de psicologia social. E aí que eu comecei a dar aula na psicologia social e ser supervisora de estágio em psicologia social também, né? E desde então estou aqui. E aí eu comecei a fazer também o doutorado. Comecei o doutorado no começo do ano passado, só que eu mudei um pouquinho, fui para sair da psicologia, eu continuo na PUC, né? Eu faço doutorado no programa de psicologia social, mas eu era de um programa que estudava basicamente a questão da exclusão e inclusão social, e eu fui para um programa de psicologia política, né? Uau! Então, quando os alunos falam para mim assim, professora, por que você tem que falar de política? A psicologia não tem nada a ver com política. Eu falo assim, meu querido, existe um programa, existe uma associação, existe uma entidade da psicologia política dentro da psicologia. E aí eu falo, além disso, tem muito aluno que chega para mim e fala, não gosto de psicologia social, você vai ter que me fazer gostar de psicologia social. Eu falo, é o desafio. Pega esse aluno e fala assim, ótimo, você pode ser o que você quiser, mas antes de tudo você vai ser psicólogo social. A gente tem eu trabalho sempre com uma autora, com vários autores óbvios, né? Mas eu sempre privilegio os autores brasileiros, porque a psicologia social é o estudo do indivíduo em relação com a sociedade, de maneira geral. E a sociedade que vivemos é uma sociedade que tem uma história. Então, a história do Brasil ela é diferente da história dos Estados Unidos, que é diferente da história da Espanha. Então, a gente precisa dessas referências históricas para poder atuar enquanto psicólogo social. E aí, a Silvia Lani, que é uma das precursoras da psicologia social no Brasil, como outras aí, a Clara Bosi, Silvia, tem, né? Hoje a Ana Bock, a Bader, que foi minha orientadora, o Salvador, que é minha orientadora atualmente, eles são referências de trazer a psicologia, não de trazer a psicologia social, né? Porque a gente fala de trazer, mas de construir uma psicologia social brasileira, né? E respeitando esses referenciais históricos. Então eu falo assim, olha, antes de você ser psicólogo clínico, você precisa ser psicólogo social, porque toda psicologia é social. Toda psicologia acontece dentro de um determinado contexto que tem sua determinada história. E eu preciso me haver com os elementos que compõem esse contexto e essa história para necessariamente atuar enquanto psicólogo clínico, enquanto psicólogo organizacional, enquanto psicólogo escolar. Então, eu brinco que a mãe de todas, né, a galinha mor que está ali da psicologia, cuidando dos seus pintinhos, é a psicologia social. Entende? Até o indivíduo que vai para análise, ele vive num contexto social, então não dá para não compreender, né? Exato, por mais que ele seja desagradável, né? Por mais que ele seja hostil em muitos momentos. E eu comecei comecei a acompanhar os estágios e tem sido muito maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar tanto com a parte de estágios, né, dos nonos e 10º semestres, quanto o pessoal que chega no 2º semestre falando assim, o que é isso? Por que eu tenho que estudar isso? Isso é coisa das sociais, eu não preciso estudar isso. Não, calma, vamos voltar. E eu sempre uso um argumento também, Patrícia, que a gente acaba não tendo tanto acesso, acho que hoje, né, agora mais, mas pelo menos na minha época ainda era um pouco mais difícil essas divulgações, veiculações de atividades do Conselho de Psicologia, tanto federal quanto nosso aqui em São Paulo, e do nosso Código de Ética, né? Porque ele é um código de ética que não se prende a uma determinação, uma regra, né? Do tipo, siga assim, de maneira rígida. Ele reconhece a psicologia enquanto constante transformação por conta desse contexto histórico e ele reconhece, por isso, né, por conta desse contexto histórico, a importância da gente trabalhar em prol da diminuição da desigualdade social e trabalhar estando atento às questões de relação de poder e de possíveis processos de exclusão que essa relação de poder pode acontecer. Esses dois elementos que eu falei para você, estão nos nossos princípios fundamentais.
Então, a gente tem o Código de Ética com diversos artigos lá, mas na primeira página, segunda página, após a apresentação, tem os princípios fundamentais, que é como se fosse, digamos assim, uma analogia meio top, né? Tipo, 10 mandamentos, né? Exato. O caput. Então, assim, os artigos, eles tratam questões mais específicas, mas os princípios fundamentais, eles trazem a atuação do psicólogo de maneira geral, né? Então, quando alguém vem para mim e fala, não, eu não posso debater política, eu falei, você já leu o Código de Ética? Sabe? Porque, assim, não tem como você atuar profissionalmente enquanto psicólogo sem se ater a essas questões. Não tem como, né? A profissão da psicologia, e eu acho que assim é uma evolução muito importante dos anos 2000 para cá, isso já vinha acontecendo desde a década de 80. A reformulação do Código de Ética, porque a gente conseguiu colocar a psicologia num lugar onde ela se compromete politicamente com o que acontece no país. E isso tem uma visibilidade para as ações sociais, ações em sociedade, que é muito importante. Então, a psicologia ela não vai ficar limitada à sua atuação, limitando a sua atuação a um consultório ou a um laboratório. As benesses da psicologia, os benefícios que a psicologia pode proporcionar enquanto ciência, enquanto produção de conhecimento, ela tem que alcançar a todos numa sociedade, não só aqueles que podem acessar um consultório em Perdizes, por exemplo. Entende? Então, no momento em que eu coloco... A psicologia ela não pode ser elitista, ela tem que estar para todos, né? E se ela tem que estar para todos, e isso é tão importante, eu falo tanto isso nas minhas aulas, Patrícia, que a psicologia, ela, na sua história, ela foi se estruturando para atender somente a quem poderia acessar esses espaços, né? E, consequentemente, as suas teorias foram sendo enviesadas, foram sendo direcionadas, entendeu? Todas, tá? Eu não estou puxando sardinha para nenhuma aqui de abordagem clínica ou de questões... É que é a forma como elas foram construídas, né? Exato. E assim, eu não posso falar, que ruim. Não, isso é histórico. É a história da psicologia. Isso faz parte da história da produção da psicologia enquanto ciência, enquanto conhecimento. Então, o que a gente tem vivido hoje, de 30 anos para cá, mais ou menos, é um convocar a psicologia para um lugar onde ela possa ser importante, possa produzir benefícios a quem dela precisar. E não é só a pessoa que vai para Perdizes e consegue acessar Perdizes. É a pessoa que está lá na Brasilândia, é a pessoa que está lá numa tribo indígena, sei lá, no meio da Amazônia. É um cara que veio para cá e não fala português e veio refugiado de algum lugar. São todas as pessoas, entende? Então, esse compromisso ético-político, e a gente fala, a Ana Bock fala muito isso, do compromisso social da psicologia, é o que nos traz a possibilidade da amplitude da atuação da psicóloga, do psicólogo, né? Enfim, estou aqui devagar falando que sou eu, já estou trazendo, mas isso sou eu, né? Isso sou eu mesmo. Eu não acredito numa atuação do psicólogo sem estar muito bem alinhado com essas questões. E o que você normalmente, então, deixa de conselho para os alunos que se identificam muito com a psicologia social? A gente está fazendo graduação, mas quem quer ter uma trajetória nessa área? Olha, primeiro de tudo, faça análise. Conhecer o código de ética. Conhecer o código de ética, sem dúvida. Primeiro de tudo, porque eu acho que se você vai para a psicologia social, você não consegue atuar se você não tiver muito bem, se você não tiver esse pacto muito bem concebido, né? Mas eu acho que é esse compromisso social, né? Esse compromisso em que a sua escuta ela tem que fluir, né? Em qualquer cenário que ela seja solicitada e que ela seja demandada, entende? Então, se você fala assim, Fernanda, eu até não venha com um discurso para mim do tipo, eu até respeito, mas eu não gosto de ouvir negros falando, né? Já tive situações de
pessoas me darem, por que você tem que falar sobre racismo em sala de aula? Eu falo, bom, porque algum negro vai conversar com você e ele pode trazer esse tema, né? Eu tô trazendo aqui um contexto assim teórico, mas não é só por isso, né? Porque algum negro, alguma negra pode vir conversar com você, não é isso. É porque é um compromisso da profissão, né? A gente tem legislações da psicologia para isso, a gente tem as notas da 1 de 99, que fala sobre a proibição do atendimento a questões de patologização LGBTs, a questão da patologização de pessoas trans. Então, assim, a gente tem a questão do atendimento do atendimento do profissional da psicologia no que diz respeito a questões de raça. Então, assim, a gente tem um escopo de orientações técnicas, né, e de diretrizes do Conselho muito claras sobre a nossa situação frente a essas questões. Eu nunca posso chegar num atendimento, e como eu já vivi essa situação, em formação, né, de uma colega falar assim, eu não atendo LGBT, eu não atendo gay, eu não quero atender. E assim eu falei, bom, como é que você vai ser psicóloga se você quer escolher quem você vai atender? Né? Que escuta é essa que está impedida, né, por algumas temáticas de acontecer e que se dispõe a trabalhar, entende? Então, é muito complexo, né? Quando eu recebo esse tipo de questão ou de resistência, eu falo assim, cara, como é que você vai ser psicólogo? E aí é um apontamento que eu faço mesmo. Eu falo, olha, vamos entender um pouco aqui quais são as características da profissão e quais as disponibilidades que você tem frente a essas características, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é ter entendimento que essa escuta ela precisa estar disponível a ir e se alargando ao longo da sua atuação profissional. Porque, assim, ninguém veio pronto aqui, eu não vim pronta falando, nossa, eu entendo tudo de questões de vulnerabilidade. Imagina, né? Quando eu pego com os alunos, eles começam a falar, Fernanda, eles não conseguem falar, mas quando eles atendem pessoas em situação de rua, que normalmente é um direcionamento que eu trago nos estágios, eles não conseguem falar, falam, você está incomodado com o cheiro. Aí eles falam, tudo bem, vamos entender isso? Por que você está incomodado com o cheiro? Né? Você está incomodado com a situação que a pessoa está lá, que você constata a ausência de uma dignidade humana, literalmente, né? Por que isso te incomoda? Né? Então, as minhas supervisões, elas direcionam muito para você pensar sobre isso. Putz, como eu não pensei que isso poderia me incomodar, porque você nunca viu. Porque quando você entende que há um processo de exclusão e que por mais que você estude isso, você passa na rua e você não vê que aquela pessoa está deitada no chão, né? Que você faz parte desse sistema, por isso que você não vê. Quer dizer que, agora eu li a Bader Savai, aí eu li processos de exclusão e inclusão social, então agora eu sei abordar pessoas em situação de rua. Não, você faz parte desse contexto, né? Você se relaciona com essa sociedade, né? Que convoca a exclusão. Então, sim, você também faz parte desse processo de exclusão, entende? Então, e é muito importante, nesse momento, a pessoa está fazendo análise pessoal, né? Eu sempre peço, eu falo, olha, por favor, ajuda, viu? Porque nas supervisões, eu sempre começo no nono semestre falando assim, quem aqui não faz análise? Análise, terapia, psicologia analítica, não importa, tá? Um espaço de escuta, certo? Qualificada. Né? Não é um espaço de escuta do amigo, não é um espaço de escuta da religião, não é um espaço de escuta do boteco, é um espaço de escuta qualificado, que nós nós dispomos disso, a nossa força de trabalho é espaço de escuta qualificado. Óbvio, ele pode ser um espaço de escuta na rua, ele pode ser um espaço de escuta no hospital, né? Mas ele é qualificado, ele tem técnica, ele não é uma escuta do seu colega, né? Uhum. E aí eles falam, e aí me surpreende, às vezes, aluno do nono semestre fala assim, não, mas eu converso muito com a minha mãe. Eu falo, o que você tá fazendo aqui?
sabe? Meu 4 filho, anos de psicologia? poxa vida, né? Eles, assim, tive uma situação dessa, mas assim, todos sabem, todos abaixam a cabeça e falam assim, né? E aí é o momento que eu falo assim, olha, tem vários lugares com valores super baixos, você nem precisa pagar, não sei o quê, porque é extremamente importante. O processo de análise, no momento em que você está começando a alargar, né, a flexibilizar essa escuta, né, a ampliar essa escuta. Ampliar não significa que ela vai ficar simplória, né? Ela vai ficar, na verdade, cada vez mais complexa, porque você tem a capacidade de escutar mais e mais histórias e dar os direcionamentos para ela sem tomar aquele susto, né? Isso é técnica, isso é vivência profissional, né? Você vai adquirindo habilidade ao longo dessa vivência, dessa prática. E óbvio que a parte teórica, e aí eu brinco que é uma praxis, né? Que é a relação entre teoria e prática. Que você vai desenvolvendo essa praxis, não porque você está lá todos os dias ouvindo, mas porque você também está se alimentando dos seus referenciais teóricos, né? Então, essa relação dialética da praxis vai te trazendo essa ampliação, né, da escuta, entende? Então, eu acho que é isso, né? Pegar esses elementos e saber que o seu objetivo, a sua meta, né, o seu direcionamento é a amplitude dessa escuta, que é o que vai te dar mais habilidade, mais flexibilidade e desenvoltura na sua atuação profissional dentro da psicologia social. Porque na psicologia social, você que fica exposto, entende? Você fica exposto à rua. Eu acho ótimo um dos comentários que eu já ouvi, dos primeiros atendimentos, que a aluna falava assim, eu tô no ônibus, passa ônibus, passa camelô, passa tudo, eu não consigo olhar para ele, escutar ele falar baixo, né? Então, eu falo, eu acho maravilhoso isso, eu falo, que bom, é verdade, imagina eu lembro que eu falei assim na época, imagina eu que não escuto de ouvido. Eu falei, e assim, é muito bonito você ver esse processo. Enquanto professora, eu falo assim, porque eu fico até emocionada. Eu falo, gente, é muito bonito ver esse processo de ir fortalecendo essa escuta, né? Ir trazendo repertório para essa escuta. Você acha que os alunos. Existem situações em que o aluno tem muito para ele que ele quer a psicologia social, mas quando ele vai para o estágio, ele se depara com uma realidade muito diferente do que ele esperava? Ou você acha que esse desejo já vai meio que preparando para isso? Eu não sei, eu acho que boa parte dos alunos que eu peguei que já tinham direcionados, eu quero a psicologia social, eles tinham muito claro assim a questão do que eles iam trabalhar e o que eles precisavam. Qual seria a realidade que eles iriam encontrar? Mas o que me surpreende mesmo são os alunos que entram muito ressabiados e que apresentam uma desenvoltura assim nesse cenário que você fala, nossa, que maravilhoso, assim. Não que falam assim, nossa, não quero estar aqui, né? Eu também tenho esses, que não vir aqui e cair num jogo de bingo aqui, né? Mas é muito bonito ver esse processo de descoberta, assim, de ampliar a escuta. E no momento de avaliação, eu sempre faço uma avaliação que dá muito trabalho, que eu sento um por um, converso, falo, não vou avaliar sozinha, não, vocês vão avaliar sozinha. Então, sempre tem um processo de avaliação do aluno e uma da minha parte. Então, eu passo horas, e um por um, cansa. Mas é sempre muito gratificante, porque eles mesmos percebem que eles falam, nossa, eu não tinha capacidade de fazer isso antes, tá? Eu não conseguia, eu tinha muito medo, eu tinha muito receio, e isso vai realmente se desenvolvendo ao longo dessa prática. Porque aí eles vão para o estágio, né? Você vai, faz o atendimento, e eu sempre trago um referencial teórico para a pessoa tentar linkar na elaboração dos relatórios. Né? E isso vai aos poucos, vai construindo um caminho para a construção dessa habilidade, né? É muito bonito. Pensando agora aqui, falando para você, eu acho assim, eu sou apaixonada por esse processo. Mesmo, isso eu falo do estágio, eu sou muito apaixonada por estágio, eu gosto muito de ser supervisora, mas mesmo nas disciplinas, nas disciplinas teóricas,
trazer algumas temáticas. Eu sou a professora que vai falar sobre política, por mais que lá vem, vai calçar. Eu falo que a coordenação me adora, porque eu trago assuntos polêmicos, e aí, não sei se eu brinco que eu sou grande, falo alto. Então, assim, eu falo que eu desloco muito o ar. Entendeu? Então, aí as pessoas ficam meio assustadas quando eu falo, e aí eu acho que isso dá uma inibida, mas assim, de poucas vezes que tiveram debates, e mesmo quando sempre há, também não é a minha imagem que impede o debate, nem é o que eu gostaria que fosse. Mas eu vejo que eu sempre consigo contornar e falo, gente, vamos lá, né? Tem aqui o neoliberal e tem o comunistinha, como que a gente vai lidar com isso, entendeu? Eu faço uma boa mediação disso. E é interessante, eu acho que a minha própria trajetória traz um pouco dessas posições antagônicas, né, de estar tão no front num lugar, numa questão de processos de exclusão, e tão no front numa demanda que é de corporação, que é capitalista, né, de entender essa estrutura do capital, das instituições que oferecem empregos a psicólogos, né, capitalizam dentro dessa força de trabalho. Então, assim, eu acho que a minha trajetória profissional traz essa possibilidade de ter essa habilidade de lidar com esses dilemas, entendeu? E você também tem orientado a iniciação científica? Os alunos têm te procurado? Tenho. Atualmente eu estou orientando sobre a questão da velhice de LGBTs. O CAI, maravilhoso também. Os alunos te procuram mais para essa questão desse tema, do LGBT? Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo na minha trajetória acadêmica, né? Na monografia eu fiz... É curiosa essa história, porque eu comecei a perceber que as travestis na recepção do hospital, elas não eram atendidas pelo nome social, nas minhas observações, nas atividades que eu fazia. Aí eu falei assim, nossa, eu conversando com uma das pessoas que estavam lá, das meninas que estavam lá, elas falaram assim, não vou porque esse médico aí não me chama pelo meu nome, fica me chamando, sei lá, nem ainda, Rodrigo, e não me chama pelo meu nome. E aí eu falei, poxa, mas se ela não vem, ela não vai fazer o tratamento. Se ela não faz o tratamento, ela pode, agora ela está com infecção, ela pode desenvolver AIDS. Se ela desenvolver AIDS, ela morre. E aí eu comecei a perceber a importância da questão do nome social para adesão ao tratamento. E aí eu desenvolvi a minha pesquisa de monografia sobre travestis que viviam com HIV/AIDS. E na época, é muito engraçado quando eu converso com os alunos hoje, e hoje, dando continuidade a essa temática no doutorado também, como mudou, né? Porque na época, pouquíssimo se falava no cotidiano sobre pessoas trans, sobre identidade de gênero, sobre questão de não binário. LGBT era uma sigla, assim, super nova, as pessoas falavam LGBT, GLBT ou GLS ainda, né? Entender a questão histórica dessa luta política de reconhecimento e de direitos e extinção dos processos de exclusão das pessoas LGBTs. Então, eu fui nessa, né, com a travestis, eu fiz a monografia nessa temática. Aí, depois, trabalhando com pessoas em situação de rua, fui sendo direcionada a estudar isso no mestrado, e a minha dissertação de mestrado no núcleo de exclusão social, exclusão e inclusão social, foi a primeira que abordou a questão LGBT, né? Foi uma das primeiras que abordou a questão dos LGBTs, das pessoas LGBTs em situação de rua. Então, assim, querendo ou não, eu ia sendo direcionada para estudar isso. E aí, enfim, muito por conta da minha referência, e eu adoro falar sobre isso, e quando eu dou aula sobre isso, eu dou com muita paixão, assim, né? Desculpa, a sua tese de doutorado é qual? Eu estou fazendo sobre a questão da consciência política, o conceito de consciência política associado ao vestuário da população LGBT.
Você misturou toda a sua história, né? O vestuário, onde você trabalha. A gente tem a mania de fazer isso, assim, na academia, né? Eu, pelo menos, eu acho que produzir, trabalhar com pesquisa, ela tem que, para mim, a questão da prática é primordial, assim, eu não consigo pesquisar uma coisa que eu não esteja minimamente impactada e envolvida, né? Que não faça parte da minha história, eu preciso participar disso de alguma maneira, né? Eu, assim, acho maravilhoso quem faz ensaio teórico, né? Mas, de alguma maneira, você vai ver o cara, tem lá aqueles referencial teórico, ele foi lá, sei lá, estudar Spinoza, né? Ele fez lá um ensaio teórico sobre a questão da ética em Spinoza, uma leitura de não sei quantos mil páginas, mil livros, não sei o quê. O cara, em algum momento, aquilo naquela história faz sentido, sabe? Na história dele. Então, e o que eu acho mais maravilhoso da psicologia social, enquanto pesquisa, é que ela te convoca, porque ela bebe muito da fonte da antropologia para poder criar um método de produção de conhecimento que necessariamente você precisa participar. Então, eu estou observando uma comunidade, não adianta eu observar, eu tenho que participar, eu tenho que me relacionar com aquelas pessoas, que eu brinco com os alunos, eu falo, vocês vão lá para fazer observação, mas não acho que vocês estão embaixo de uma moita e ninguém está vendo vocês. É óbvio que eu estou vendo vocês, entendeu? Vocês impactam naquele cenário. Né? Então, assim, eu preciso saber o que vocês sentem e a percepção de vocês em relação ao que os outros sentiram, né? Então, isso tudo são informações valiosas para a gente produzir conhecimento em psicologia social, né? E aí a psicologia social convoca as outras psicologias, inclusive, a um lugar de, peraí, né? Essa neutralidade na produção do conhecimento, deixa eu te contar, não existe, né? Por mais que você esteja lá fazendo um laboratório. E hoje, deixa eu só fechar a janela aqui, que o sol está dando bem em mim aqui. Então, é interessante pensar porque a gente convoca, né? Tem uma falsa sensação de neutralidade na ciência que, peraí, neutralidade, você está falando de estudos com pessoas humanas, né? Então, como que você garante neutralidade? Você vai botar a pessoa no microscópio, numa lâmina, e falar, nossa, essa aqui é a molécula da exclusão? Não, né? Não. Então, a produção da psicologia social enquanto pesquisa, ela parte do pressuposto que não há neutralidade, que há sujeito envolvido, que há valores, e esses valores precisam ser expostos. Né? Não consegue tirar o sujeito dali, né? Como você falou, e levar ele para um laboratório. Não, o sujeito está ali no meio dele, não tem como destacar, né? Sim, exatamente. Mas a psicologia, enquanto ciência, ela surge muito influenciada por essa necessidade de neutralidade, e que faz parte da história das ciências como um todo, né? Da produção de conhecimento, principalmente das ciências duras, das ciências médicas, das ciências biológicas, das ciências exatas, elas convocam esse lugar da neutralidade. Mas a gente está falando de outro objeto de estudo, né? Estamos falando de seres humanos. Legal. Muito bom, Fernanda. E tem alguma coisa que você gostaria de comentar e que de repente eu não te perguntei ou não surgiu nesse teu relato? Nossa, eu falei tanta coisa. Eu me recorde aqui, não, né? Eu consegui falar até da neutralidade, agora fiquei feliz. Eu pensei, agora falei, nossa, eu nem tinha pensado em falar sobre isso, isso é super importante. É super importante mesmo para os alunos terem, né? Pessoas que falam assim, não, mas o conhecimento tem que ser neutro. E tem alguns momentos na vida, assim, que a gente resolve, ao invés de, sei lá, através da bioenergética, socar um saco de Muay Thai, sei lá, eu tenho alguns prazeres mórbidos de entrar na página do conselho e ver alguns comentários, né? E aí eu lembro que eu entrei em embate com um cara que ele falava assim, não, porque a psicologia tem que ser neutra. Eu falei, é neutra onde, querido? A gente está estudando seres humanos. Qual é a aula que você faltou de metodologia? Não é nem de psicologia social, de metodologia, de pesquisa, né? A psicologia, ela não, a neutralidade não é um pressuposto, não pode ser um pressuposto para a produção da psicologia em consciência, entendeu? Mas isso, quando eu falo isso, os alunos, como? Não pode ser, porque a ciência. Eu falo, gente, vamos entender.
né? Eu acho que é uma questão de entender exatamente o que você está falando, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui contemplar vários assuntos aí em pouco tempo. Eu poderia ficar falando. Eu poderia ficar te ouvindo, mas aqui, quando a entrevista ficar muito longa, na nossa vida corrida, né, os alunos não conseguem também encaixar no dia a dia para estar ouvindo. Mas eu acho que você conseguiu falar sobre tudo e falar de uma forma bastante profunda sobre a sua experiência. Eu ainda não tive aula com você, não te conhecia. Assisti a sua entrevista na Atlética, gostei muito. E eu achei legal que algumas coisas você já tinha falado lá, mas você também falou de outras, então são acho que 2 entrevistas que vão se complementar. Sim, 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 eu fiquei pensando nisso. Porque aí o Alberto ele tem um outro jeito, né? Ele é todo mais descolado, assim. E aí eles queriam, eles fazem a live muito para saber se o professor ia no Interpsico ou não. Eu falei, eu ia, não era aquela aluna boa. Eu não era aquela aluna que, tipo, ia 3 vezes, pegava o negocinho da ementa. Não era assim, né? Eu era muito delas, mas qualquer grupinho eu tava lá, eu adorava grupinho. Dá para ver, né, pela sua forma expansiva, que você gosta realmente disso na tua vida também, né? Sim, sim, sim. Legal, Fernanda. Então eu queria te agradecer tudo que você compartilhou, agradecer essa tua paixão por lecionar, tua paixão por na nossa formação como psicólogo, né? E nós, alunos, vamos levar tudo isso que os professores estão trazendo para a gente na nossa vida. Então, você vai ser parte de nós. Eu fico lisonjeada. Sempre quando eu olho, assim, eu tenho contato com ex-alunos, eu falo, não, você tem que ir para o núcleo, você tem que fazer mestrado, eu super indico, assim, eu gosto muito de ser parceira, assim, sabe, me colocar enquanto, sei lá, se algum dia precisar, Fernanda, eu tô precisando, tô com dúvida de alguma coisa, no momento aqui, eu sempre me coloco à disposição. Eu acho que faz parte da nossa carreira docente. Assim, pelo menos da minha, eu faço questão, sabe? Me gratifica muito. Legal. Então, muito Tá bom? obrigada. É um prazer enorme te conhecer e falar com você. E a gente se vê em breve. Espero. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada. São professores como a Fernanda que nos inspiram. E eu estou muito feliz em fazer esse trabalho. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta, compartilhe. Um beijo e até a próxima.